Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho, continuar conversando sobre essa oralidade e hoje nós vamos falar sobre os povos africanos e suas tradições orais, tá bom? Para isso, peguem a apostila de história de vocês e abram na página 10, tá? E vamos lá! Bom, a África não é um país como muitas pessoas pensam, tá? A África é um continente e dentro desse continente existem mais de 50 países que são compostos por diferentes culturas e etnias, tá? Então a gente percebe aí uma grande diversidade cultural presente dentro desse continente, tá? Devido a essa grande quantidade de pessoas que moram dentro desse local, desse continente, a gente consegue perceber essa diversidade de culturas presente ali. Lá também existe uma riqueza muito grande de mitos, histórias, modos de viver, músicas, danças, línguas, culinária e entre outras coisas que nós podemos aprender com os africanos. Mas como acontece essa transmissão de histórias no continente africano, Tia Lívia? Então, essa transmissão ela acontece oralmente, ou seja, pela fala, mas também eles criaram outra coisa muito legal para ajudar nessa memória dessas histórias, tá? Que foram os ritmos. Então, eles unem, a fala com o ritmo, como se fosse uma música mesmo, para compartilhar essas histórias com as outras pessoas. Virando aí na página 11, na seção Conectando com, tem algumas atividades aí, junto com uma trova, mas nós não vamos fazer essa atividade hoje, tá? Nós vamos ter um outro momento, uma outra oportunidade para fazer essa atividade, tá bom? Vamos dar então continuidade à nossa aula. Agora nós vamos continuar conversando sobre como acontece essa transmissão de histórias lá no continente africano, tá? Nós vamos falar sobre os Akans. Eles habitam lá em Gana, na África. Eles transmitem as histórias oralmente, mas eles também criaram uma coisa muito legal, tá? Que foram os símbolos, tá? Esses símbolos se chamavam Adinkra, tá? Se chamam Adinkra. O que acontece? São provérbios, coisas que eles conversam no dia a dia e que eles transmitem essas histórias oralmente, mas existe um símbolo para facilitar essa transmissão da cultura, de histórias, dessas tradições desse povo que habita lá. Bom, então aí na página 11 nós temos um mapinha que está mostrando Gana, na África, por isso que é onde esses Akans habitam, que é muito importante vocês lerem o título, lerem a legenda do mapa, para vocês saberem identificar o que esse mapa está transmitindo, está querendo passar para vocês, tá? Ao lado aqui nós temos exemplo de símbolos que esses Akans utilizam. Temos aqui então dois símbolos, tá? Que eles representam o pássaro Sankofa, tá? E observem que é um pássaro virado para a sua cauda. Então, esse pássaro, ele simboliza a sabedoria de se aprender com o passado. Então, ele significa a busca pela sabedoria por meio do conhecimento do passado, para você refletir sobre o presente e você construir o seu futuro, tá? O que está falando basicamente o que nós aprendemos em história e tal, que é passado pela história para os seres humanos. Virando aí na página 12, na seção Vamos Brincar, tá pedindo para vocês destacarem o material de apoio de vocês, tá? Que vai ter símbolos Adinkra nesse material de apoio, tá? Essa folha aqui, nela tem os desenhos desses símbolos, o nome do símbolo e o significado do símbolo, tá bom? Então, é uma coisa bem interessante, porque ao mesmo tempo que vocês vão estar brincando, vocês vão estar aprendendo. Olha que coisa legal, não é mesmo? Olha só, então o que eu quero? Eu quero que vocês, quando vocês terminarem as atividades do dia, assistirem às aulas dos professores, tudo certinho, tiver tudo pronto, vocês recortem o joguinho da memória de vocês, brinquem com o papai, com a mamãe, com o irmão, vai ser uma coisa bem legal de vocês fazerem, tá? Lembrando que Tia Lívia quer foto de vocês brincando esse joguinho, hein? É muito legal, tá? Tirem foto e mandem para Tia Lívia, tá bom? Ainda aí na página 12, nós vamos falar sobre os guardiões da tradição oral africana, tá?
tá? Então, se aqui no Brasil nós temos o pajé, que é geralmente, né, a pessoa com mais idade, mais sabedoria da aldeia, é a pessoa que transmite suas histórias, suas tradições, suas culturas oralmente, né, através da fala. Lá no continente africano, quem faz isso são os griots, tá? São as pessoas responsáveis por transmitir essas histórias, essas culturas, essas tradições. Então, os griots, eles memorizavam as histórias e repetiam com o intuito de passar para frente, né, para as próximas gerações, essas tradições, essas histórias, esses mitos, essas culturas, tá? Enfim. Então, eles tinham essa ideia, né, de transmitir oralmente isso. E em alguns reinos antigos, como por exemplo o reino de Mali, né, o imperador chamado Sundiata, ele consultava esses griots para pedir conselho para ele de coisas sobre guerras, conflitos, de como ele deveria administrar o seu império, tá? Então, esses griots, eles eram considerados pessoas muito sábias na cultura africana, tá? Não só na cultura africana, né? Mas eles também chegaram a educar príncipes, imperadores e até mesmo reis. Aí na página 12 nós temos duas imagens, tá? Na primeira imagem aqui nós temos então Mansa Musa, que ele é um descendente do primeiro imperador do Mali, tá? Sundiata. E foi representado então ele sentado em um trono de coroa e cetro, segurando uma moeda de ouro na mão. Na segunda imagem nós temos aí representado dois griots da etnia mandinga, tá? Eles estão tocando instrumentos musicais. Lembra que nós aprendemos lá no início sobre essa cultura africana, né, de transmitir as histórias através da oralidade, juntamente com o ritmo, né? Como se fosse uma música. Então eles estão fazendo isso, estão transmitindo alguma coisa ali, né? Através da oralidade e tocando instrumento. Virando aí na página 13, nós temos então alguns instrumentos que esses griots utilizam para transmitir essa história, tá? Nós temos então aí um instrumento musical tipo um tambor, né, que ele é originário da Guiné. Temos aí o coro, que é um instrumento de cordas, e temos também aqui o balafon, tá? Que é tipo de xilofone que existe em alguns países como o Congo, e ele é utilizado em diferentes cerimônias e rituais, tá? Também, gente, é importante aí lembrar, né, que não é só no continente africano ou os indígenas brasileiros que tem essa tradição, né, de contar as histórias oralmente, né, de transmitir essas histórias oralmente, né, pela fala. Na Índia também existe, né, tem uma forte tradição oral, né, para transmitir essas histórias. E na Índia, quem conta essas histórias são chamadas de vyasa, tá bom? Nessa foto aqui, ó, está sendo representada aí essa contação de histórias, tá? Percebam aí que tem uma pessoa sentada em uma área elevada aí na imagem, e o vyasa, né, como essa pessoa que conta a história chamada, o vyasa ele lê para um grupo que ouve com bastante atenção. Observem aqui que existem muitas pessoas voltadas para esse vyasa. Essa pessoa aqui, ó, estão observando? Ele está numa posição maior, mais elevada, e todos estão prestando atenção nele com muita atenção, né? Estão muito atentos ao que ele está falando, porque essas pessoas são consideradas pessoas sábias nesses lugares. Aí na página 14, na seção Interpretando, nós temos então algumas atividades para vocês fazerem, tá? Na número 1 aí tem um texto para vocês lerem, ao lado aqui tem um significado de algumas palavras desse texto, e aqui ainda tem um pouco explicando sobre o que esse texto falou, tá? Que ele está falando um pouco sobre esses griots que encorajam os trabalhadores na hora da colheita, tá? Ao som do balafon, do coro e de tambores, eles celebram o passado e recordam o tempo do plantio e da colheita, mas não deixando esquecer os tempos difíceis que exigem coragem, tá? Então aqui, ó, com base no texto que vocês leram, vocês vão responder aí. Que tempo da natureza foi narrado pelo griot no texto? Foi o tempo de plantio de trigo, colheita de milho ou plantação de mandioca? Tá? E vocês vão marcar a opção correta. Na B, por que o griot estava cantando? De acordo com o texto, por que ele estava cantando? C, que instrumentos musicais, né, são tocados pelos griots? Tá? De acordo com o texto que nós estudamos, vocês respondam aí. 2. Quais são as funções desempenhadas pelos griots, de acordo com o texto aí? Número 3.
Olha só, prestem atenção. Você conhece alguém que conta histórias? Identifique quem é a pessoa e explique o motivo dela contar essas histórias. Então, ó, vocês vão perguntar aí ao papai, à mamãe, mandar mensagem para o avô, para a vovó de vocês. E vocês vão ver aí, tentem lembrar aí, né, de alguém que conta histórias na sua casa, que é muito comum de contar histórias quando a família se reúne, né? Infelizmente agora a gente não está podendo. Mas lembrem aí na memória de vocês de algum familiar, algum parente de vocês que contam histórias, que gostam, né, de contar essas histórias e explica também o motivo por que ela conta essas histórias, tá? Exemplo, tia Lívia. Tia Lívia conta muitas histórias, mas porque tia Lívia é professora de história. Então, eu conto muitas histórias para vocês, né? Para vocês estudarem, para vocês se desenvolverem. Então, procurem aí nessa pessoa que conta, gosta de contar muitas histórias e respondam aqui mesmo na apostila ou no caderno de vocês, tá? Então, de acordo com o que nós estudamos, nós vimos que as tradições orais elas estão ligadas aos costumes, certo? E que também essas pessoas elas aprendem então pelas falas, tá? Pela fala, mas não só pela fala, como também por aquilo que elas veem, como por exemplo uma dança, né? Uma tradição que é transmitida pela dança. Então, essas danças, essas culturas, essas histórias, elas vão sendo passadas de geração em geração até se formar uma teia, né? Uma rede, como se fosse uma teia de aranha dessas culturas, dessas histórias, desses mitos, tá? Desses contos. Ainda na página 15 tem algumas atividades para vocês fazerem aí também, tá? Na seção Outros Olhares. Vocês vão ler essas duas imagens aí e vão responder as questões, tá? Essas duas imagens aí estão representando manifestações culturais, tá? A questão A está pedindo, numere as imagens de acordo com o tipo de manifestação cultural. O que vocês vão fazer? Vocês vão analisar as imagens e a imagem que for representar, né, o teatro de sombras indonésio, vocês vão colocar no quadrinho o número 1. Tá? Tá vendo que tem dois quadrinhos embaixo aqui da imagem? Tem um aqui e tem um aqui. Vocês vão colocar dentro desse quadrinho, tá? Então, o que representar o teatro de sombras indonésio, vocês vão completar com o número 1 em romano. E a imagem que representar a dança folclórica russa, vocês vão colocar o número 2 em romano, tá? Na questão B, o que possibilita a prática dessas manifestações culturais na atualidade? Então, o que possibilitou essa prática, né, dessa manifestação cultural chegar até os dias atuais, tá? Quais foram os caminhos, né, que ela passou aí, como que ela chegou, como que ela passou todo esse tempo, né, desde quando essa tradição surgiu até chegar nos dias atuais. O que possibilitou isso? É isso que eu quero saber. C. É possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem parte da tradição oral? Justifique sua resposta. Então, ó, analisando aí, vocês acham que está sendo utilizada a tradição oral, né? Que é, no caso, então, o ato da fala aí, nessas duas manifestações culturais? Observem e vejam, está usando ou não, e vocês vão justificar a sua resposta, tá? Então, ó, essa foi a nossa aula de hoje, quinto ano, espero que vocês tenham gostado. Lembre de anexar as atividades concluídas no portal, tá? Tia Lívia está com muita saudade de vocês. Isso tudo vai passar logo e nós vamos ficar juntinhos novamente, tá? Ó, beijão e até a próxima aula, tá? Tchau!